Olá pessoal, estamos começando aqui o nosso terceiro tutorial do Blender. Nesse tutorial a gente vai continuar o que a gente viu no segundo tutorial, que foi sobre materiais, mas agora a gente vai ver especificamente sobre as texturas, tá? A gente não vai continuar com aquele mesmo arquivo, a gente vai fazer um arquivo novo, mas a gente vai continuar com o assunto, tá? Muitas vezes um material sozinho ele não vai dar conta, principalmente porque a gente vai fazer normalmente a gente vai trabalhar com mockups e apresentação e coisas do tipo. E nesse caso a gente vai ter que colocar alguma textura. A gente está fazendo um cartão de visita, a gente vai ter que colocar a textura do cartão em si, né, o layout em si, a gente vai ter que pôr. Se está fazendo capa de uma revista, a gente tem que ter o desenho da capa. E isso vai vir como uma textura, ok? Uma textura ela sempre vai depender de material, então não tem, a gente consegue aplicar um material sem que ele tenha uma textura, mas a gente não consegue aplicar uma textura sem que seja em um material. Tá? Uma textura ela é parte de um material, ela precisa de um shader para ela funcionar. Então por isso que é uma continuação direta. Para esse tutorial de agora, eu coloquei também alguns arquivinhos para vocês baixarem. Tá? Isso vai estar lá no Classroom, que são os arquivos que a gente vai usar durante as atividades que a gente fizer aqui. Então, como a gente vai trabalhar com textura, a gente tem que ter essas texturas para trabalhar. É interessante a gente trabalhar com as mesmas. Tá? Então, eu já vou deixar disponibilizado para vocês conseguirem baixar e utilizar esses arquivos quando vocês forem seguir esse tutorial. Ok? Esse tutorial ele também vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai ver como funciona no geral para aplicar uma textura e para editar o mapeamento dela, né? Lembrando que a gente precisa mapear uma textura. E na segunda parte a gente vai ver algumas coisas um pouquinho mais aplicadas e como que a gente consegue colocar efeitos diferentes dependendo da parte da imagem, utilizando para isso a textura. Tá? Então a gente vai fazer essas duas partes, a primeira mais geral e a segunda especializando um pouquinho mais. Ao contrário dos outros tutoriais, esse aqui, a primeira parte, ela vai ser mais geral e a segunda vai ser mais aplicada, mas a gente não vai ter uma parte que é mais mostrando a interface, mostrando como tudo funciona. A gente vai direto para a aplicação, tá? Então é interessante que você assista os dois tutoriais e acompanhe os dois tutoriais, porque o segundo ele vai ser mais aplicado, mas durante todos os vídeos, todo o comprimento dos vídeos, a gente vai ter informação nova entrando. Então, em vez de concentrar tudo isso no começo, tudo isso vai estar distribuído ao longo do vídeo. Então, vamos começar lá com um arquivo novo. Então, está aberto aqui já no Blender o arquivo, só vou clicar fora para começar com o nosso cubo principal. E a gente já vai começar já de cara usando esse cubo, então não vamos nem precisar mexer em nada no arquivo, vamos usar o cubo que o Blender já dá de começo. E vamos botar o material nele. Então vamos lá para a aba Shading, para a gente conseguir criar o material. O cubo ele não tem muito detalhe, então vai ser mais legal a gente mudar esse ambiente. Então, por padrão ele vem com esse ambiente externo, né, com as árvores. Vamos mudar para o ambiente de estúdio, que é esse mais escuro, que vai ficar um pouco mais fácil de ter uma noção do que está acontecendo. Bom, como esse cubo é o cubo principal, é o cubo padrão, ele já veio com o material criado. Então a gente não precisa colocar o material. Se a gente tivesse apagado esse cubo e adicionado um cubo novo, ele viria sem nenhum tipo de material. Mas como a gente está usando o cubo que vem já criado no arquivo novo, ele já vem criado também um material padrão para a gente. Daria na mesma, né? Criar um material, criar um cubo novo e botar um material, ele também entraria nesse material padrão, mas ele não viria com o material aplicado. Tá? Dessa forma, quando a gente usa o que já tem na cena, ele já vem com esse material aplicado, então a gente não vai precisar criar esse slot, a gente pode usar esse mesmo. Então o que a gente vai fazer vai ser um dado. É um dado de jogo, de seis faces mesmo. E primeiro vamos pensar como que tem que ser o material dele, como que tem que ser o material físico. Então o dado normalmente ele vai ser de plástico, mas um plástico bem duro. E ele é bem brilhante, assim, né? Um plástico polido. Então aqui embaixo no nosso node do Principled, a gente vai manter ele com Metallic 0, porque ele é plástico. A cor de base, a gente pode deixar essa cor branca mesmo. A cor não vai fazer diferença, porque a gente vai aplicar uma textura depois. Mas por enquanto a gente pode deixar assim mesmo. Vai ficar ok, porque é normalmente a cor do dado. E o que a gente tem que mexer é na aspereza, ou no roughness.
no momento está 0.4 e dá para ver que está muito áspero. O dado normalmente ele é mais brilhante, mais polido. Então vamos jogar lá para o 0 e com base nisso a gente pode começar a subir. Então o 0 eu acho que ele ficou muito brilhante, ele não é tão polido assim, está parecendo de cerâmica. Então tem que subir um pouco mais. Então dá para achar uma reflexão ali para ter uma base. E subindo aos poucos até ficar mais ou menos ok. Eu acho que aqui em 0.2 ele já está num nível legal de aspereza. Então ele está um pouco mais brilhante. Vamos manter assim por enquanto. E o que a gente precisa agora é colocar a nossa textura. Então o arquivo que a gente vai usar é o arquivo dadocolorido.png, que é esse aqui. Tá? Ele é um dado que cada lado tem uma cor. E o resto o fundo está transparente. Então é esse arquivo que a gente vai usar. Para adicionar uma textura, isso vai entrar como uma textura, a gente vem aqui embaixo no controle de shader, no editor de shader, e lá no menuzinho Add, tá? Não confundir com o menu Add do viewport, a gente vai no menu Add do editor de shader, a gente vai adicionar uma textura. Aqui também funciona se a gente apertar o Shift A. Então com o Shift A, também vai aparecer o mesmo menuzinho, a gente pode ir lá em textura, as opções são sempre as mesmas, e como a gente vai adicionar uma imagem, a gente vem aqui em Image Texture. Todas essas outras texturas, a grande maioria delas, vai ser textura gerada pelo próprio Blender. Então a gente tem textura de tijolo, por exemplo, tem textura gradiente, tem ruído, e tudo isso é textura que é gerada dentro do Blender. Então a gente consegue criar um material mais ou menos realista sem precisar ter de fato uma imagem de textura. Então, se a gente quer fazer uma parede de concreto, por exemplo, a gente não precisa ter uma imagem de textura de parede de concreto. A gente consegue criar ela diretamente pelos nodes do Blender. A gente não vai entrar nisso, porque não é o nosso foco é fazer mockup, mas é possível fazer isso. Tá? Então, o pessoal que trabalha com coisa mais realista do Blender, normalmente eles buscam texturas que são mais realistas, mas ao mesmo tempo é interessante se especializar em conseguir trabalhar com as texturas geradas pelo próprio programa, porque primeiro vai dar menos trabalho de ter que ir atrás de textura e vai ficar mais leve também o teu arquivo, que você não vai depender tanto de imagem em alta resolução. Então por isso que é muito usado isso. Então no nosso caso a gente vai adicionar o node de Image Texture. Então é só clicar ali, ele vai ficar preso no mouse, a gente clica para confirmar onde é para colocar. Esse node ele não tem muito segredo, tá? Então aqui a gente tem a lista de todas as imagens que tem no nosso arquivo. Se clicar aqui no desenhozinho de imagem. No momento não tem nada, porque a gente não puxou nenhuma imagem ainda. E o que a gente vai fazer é abrir. Então não é em New. Se a gente for em New, a gente cria uma imagem nova dentro do próprio Blender. A gente não vai fazer isso. A gente vai abrir uma imagem que já existe. Então a gente vai lá em Open. E clicando em Open, ele vai abrir uma janelinha. Aqui eu já tenho separado o arquivo que eu quero usar. E eu clico em Open Image. Fazendo isso, não vai acontecer nada. E por que não? Porque a minha imagem está aberta, então ela está aqui no meu node de textura, mas esse node não está ligado em lugar nenhum. Então lembrando que tudo que a gente quer que saia no nosso objeto, no nosso material, tem que estar ligado de alguma maneira aqui em Material Output, que é essa caixinha, a janelinha vermelha. E no momento não tem nada ligando a cor até lá. Então para fazer isso, o que a gente vai fazer é substituir esse base color que tem no nosso shader pela cor da textura. E quando a gente fizer isso, todas as opções que tem aqui embaixo elas vão ser mantidas. Então a gente colocou lá a aspereza em 0.2, ele vai ficar com a aspereza em 0.2. A única coisa que vai mudar é que a cor do nosso objeto vai ser substituída pela nossa imagem. Tá? Então para fazer isso a gente pega a bolinha amarela de color, que está na textura de imagem, e arrasta até a bolinha amarela de base color, que como ela está desse lado, quer dizer que é uma entrada. Então a gente pega da saída, que é do lado direito, e vai até a entrada, que é do lado esquerdo. E quando eu soltar, ele automaticamente vai aplicar essa textura no meu objeto. Tá? E todas as propriedades são mantidas. Então se eu jogar o metálico para 1, o meu cubo ele passa a ser metálico, mas mantendo as cores que tem na minha imagem. A gente não quer um cubo metálico, então vamos voltar lá para 0.
mas tudo que eu mexo aqui vai funcionar normal. A única diferença é a cor de fato. Ok? Então esse é o jeito simples de aplicar uma textura a um sólido. Mas nem sempre vai ser tão fácil assim. Tá? Nesse caso, foi muito fácil, funcionou perfeitamente bem. Mas porque, primeiro, a gente usou o cubo padrão, o cubo que já vem no Blender. Então, quando a gente adiciona um sólido ou alguma coisa do tipo, ele já vem pronto para receber textura. Se a gente tivesse criado esse cubo do zero, seja partindo de um vértice mesmo, ou partindo de um plano que seja, ele não estaria pronto para receber essa textura do jeito certinho como recebeu. E a gente vai ver isso daqui a pouco, a gente vai fazer um cubo do zero para ver como que funciona, porque normalmente os nossos objetos vão ser assim. Né? Raramente a gente vai ter um objeto que já está 100% pronto para a nossa textura. Mas, como a gente está partindo de algo básico, ele já vem pronto e funciona bem. O outro motivo para ter dado bem certinho é porque a textura que eu compartilhei com vocês, que é essa imagem do dado, ela também já está no molde bem certinho para encaixar no cubo. Então, se ela tivesse de um jeito diferente, então essa aqui é a textura. Se ela tivesse de ponta cabeça, por exemplo, já não ia ficar certo. Ele ia ficar, não ia encaixar a textura do jeito certo. E para isso a gente teria que, para fazer dar certo, a gente teria que editar. Tá? Então a gente vai ver como que edita isso logo logo. Para verificar se está tudo certinho e se está mapeado do jeito certo esse objeto, a gente vai usar uma outra aba que a gente ainda não viu, que é a aba UV Editing, que é a edição UV. Lembrando que UV é o nome da textura 2D mesmo, né, que seria o eixo U e o eixo V, já que o X, Y, Z estão usados. Então a gente clica lá em UV Editing e ele vai abrir essa outra área de trabalho. Aqui do lado direito a gente tem o nosso objeto, ele está no modo de edição, então a gente consegue selecionar as partes separadas do objeto. Tá? E selecionando todo ele com A. Aqui do lado esquerdo vai aparecer a nossa textura. A gente pode escolher qual que é a textura que a gente quer mexer. Tá? Como esse cubo está com essa textura aplicada, ele já abriu essa textura por padrão. E se eu selecionar tudo aqui, vocês podem ver que ficou com o torninho laranja. Isso quer dizer que o nosso cubo está mapeado nessas áreas. E percebam que está bem encaixado, bem certinho com a imagem do dado. Tá? Então está encaixado certinho porque eu fiz já encaixado certinho. Ou seja, se vocês pegassem uma imagem qualquer, ou que não fosse a resolução quadrada, que tivesse num formato mais recortado, não ia dar tão certo assim, teria que ajustar, beleza? Então não sejam tão otimistas assim que sempre vai dar certo a textura, porque só deu certo porque realmente foi feito do jeito bem certinho previamente. Então, para ilustrar como que isso funciona, a gente pode aqui na área, no nosso viewport, no nosso 3D, mudar para o modo de exibição de prévia de materiais. A gente pode ou clicar lá em cima, no terceiro botãozinho, ou apertar Z e selecionar prévia de materiais. Com isso, a gente pode ver que se eu selecionar só a face amarela, vai aparecer aqui só a face amarela selecionada. Se eu selecionar a face 4, que é a rosa, ele vai mudar para 4. A 5, mesma coisa, vai mudar para 5. E aqui do lado eu também consigo editar como se fosse um objeto. A diferença é que se eu editar aqui, eu não estou editando o meu objeto de fato. Eu estou editando o mapeamento do meu objeto sobre essa textura. Então se a gente pegar esses dois vértices aqui em cima, segurando Shift, e mover eles com G, percebam que a nossa textura lá do outro lado, ela também está mudando. Então eu posso apertar Y, por exemplo, para travar o meu eixo, para mover só para cima. E se eu mover ele para cima, começa a entrar a minha textura lá de baixo, porque ele vai continuando. Então, se eu estourei para cima, ele volta lá para baixo. E ele começa a aparecer essa textura aqui. Da mesma maneira, se eu jogar isso aqui para baixo, então ele vai esticando o meu objeto, porque ele está pegando essa textura e aplicando em toda aquela face. E se eu chegar no amarelo, ele começa a trazer o amarelo, e o vermelho, e o azul. Tá? Então, eu estou dizendo como que essa face do meu sólido ela se relaciona com o espaço da minha textura. Ok? Então isso quer dizer que eu posso fazer uma textura distorcida, por exemplo, e distorcer o próprio mapeamento do meu objeto, e aqui ele vai sair certo. Então a gente não tem um controle muito óbvio, o Blender não tem um controle claro
para o objeto ficar ou não ficar distorcido. Isso é a gente que tem que fazer, a gente que tem que ter esse controle, tá? Porque vai depender muito dessa relação. Ok? Então esse é assim que funciona. Esse que é o ambiente de trabalho que a gente vai usar para mexer com as texturas. E aí, para ver melhor como que tudo isso funciona, a gente vai criar um novo cubo, mas que dessa vez ele não vai funcionar certinho, esse mapeamento, para a gente ver como que isso pode ser feito, beleza? Então vamos lá para a área de layout de volta. A gente pode mover esse cubo para o lado para ele sair do caminho. Então vou apertar G e Y para travar no eixo Y, segurando CTRL para ele ficar travado no grid, clico para confirmar. Vou adicionar um novo cubo, aliás, se a gente adicionar um novo cubo, ele já vai entrar funcionando. Então só para ilustrar, eu vou adicionar um novo cubo e vamos lá para a aba UV Editing de novo. Com esse cubo, percebam que ele já vem todo bonitinho aqui em cima. Então ele já vem aberto do jeito certinho. E se a gente aplicar o material, ele já vai puxar aquela textura e vai encaixar na hora. Tá? Então se a gente for lá em material e adicionar o material do dado, ele já vai vir com o material aplicado bem certinho. Ele atualiza aqui a aba da textura e fica tudo certo. Ctrl Z para voltar. Voltar lá para a aba layout. Então o que a gente quer não é isso, tá? Isso foi basicamente o que a gente fez agora. Então vamos apagar esse cubo e vamos adicionar lá em ADD, Mesh, um plano. Okay? Então a gente tem um plano do mesmo tamanho do nosso cubo, mas a gente tem que transformar ele num cubo de fato usando a extrusão. Então vamos na aba modelagem, apertar E para fazer uma extrusão e segurar Ctrl, subir duas vezes e clicar para confirmar, para ele ficar do mesmo tamanho do nosso outro cubo. Então ele é virtualmente a mesma coisa, só que ele foi feito de uma maneira diferente. Ele não foi um cubo adicionado pronto pelo Blender. Então vamos lá em Shading para aplicar o material antes de qualquer coisa. Tá? Então lá na listinha de materiais é só clicar aqui no... Primeiro tem que ir na aba de material. Em vez de criar um novo material ou criar um novo slot, a gente pode aplicar aquele mesmo material aqui, porque vai ser a mesma coisa. O material e o mapeamento são duas coisas diferentes. O material ele é um só. O mapeamento da textura ele vai depender do objeto, ele é feito por objeto. Então a gente pode usar o mesmo material com mapeamentos diferentes em diferentes objetos. Então a gente vai primeiro aplicar esse mesmo material, clicando ali na listinha e selecionando ele. Tá, vamos colocar o nome aqui para ficar mais fácil. Então material chamado dado. E percebam que agora está toda a textura aplicada na parte de cima do cubo. E por que isso aconteceu? Se a gente for lá na aba de UV, dá para perceber que como a gente adicionou um plano, o Blender ele já mapeou o plano inteiro. Só que ele mapeou o plano para toda a textura. E quando a gente fez a extrusão, o que aconteceu foi o equivalente a pegar esse plano e só esticar ele para cima. E ficou o rastro, por assim dizer, aqui do lado. Então foi isso que aconteceu. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que seja um cubo. Então para a gente fazer com que o Blender entenda que isso aqui é para ser aberto no formato de um cubo, a gente vai ter que usar uma ferramenta que, traduzindo diretamente para o português, vai se chamar marcar costuras. Então a gente vai dizer para o programa onde que o nosso objeto vai ter que abrir, onde que ele é contínuo e onde que ele é recortado e colado, por assim dizer, para formar esse objeto 3D. Então a gente vai ter que dizer para o Blender como que esse objeto 3D pode ser transformado em objeto 2D, falando em outras palavras. Então para isso a gente vai na seleção de aresta, lembrando que o atalho é 2, tá? E a gente pode usar a nossa própria textura aqui como referência. Então vamos dizer que a gente quer deixar o número 1, que é a face amarela, nessa parte aqui. Então perceba que o número 1, aqui a gente já pode pensar como se fosse um papel, que ele está recortado, e a gente vai dobrar esse papel para transformar num cubo. Tá? Coisa que eu acho que todo mundo fez lá na escolinha. Pensa que a gente vai fazer isso. Então o 1 ele vai ficar aqui embaixo. Então percebam que em todos os lados da face 1, a gente só tem dobra. Então 1 ele vai dobrar para o 3, vai dobrar para o 4, vai dobrar para o 5, vai dobrar para o 2. Nenhum lado dele é recortado. Então aqui a gente não vai mexer. A gente pode pensar no 5.
O 5, por outro lado, ele vai ter a dobra do 1, então aqui vai ser uma dobra. Mas nos outros 3 lados dele, ele é recortado, porque ele vai ser colado nas outras partes. Então a gente pode selecionar esses 3 lados com a seleção de arestas. Então seleciona primeiro aqui, lá em cima e aqui do lado, que são esses 3 lados do 5. E a gente vai lá no menu UV e seleciona a opção Mark Seam, que seria marcar a costura. Fazendo isso, essas 3 arestas que a gente selecionou e marcou, elas vão ficar em vermelho. Isso quer dizer que a gente está falando para o Blender que aqui tem um recorte, que aqui não é uma dobra, que aqui não continua esse objeto, que ele é recortado e ele vai continuar só para esse lado. É isso que a gente está falando. Okay? A gente pode pensar do mesmo jeito nos dois lados. Então o 3 e o 4, eles também vão ter recorte de todos os lados, menos colado no 1. E o 1 é aqui, então desse lado aqui não tem o recorte, e desse lado também não, mas em todos os outros tem. Então aqui e aqui vai ter recorte. Eu posso segurar Shift, selecionar mais esses dois, que também vão ter recorte. Menu UV e marcar a costura, ou Mark Seam. Fazendo isso, eu vou ter aqui o 3 e aqui o 4, que eles estão recortados. Então se eu desdobrar ele, ele vai abrir para cá. Aqui embaixo a gente tem o 2, que tem um recorte dos dois lados. Ele já está dessa maneira, já ficou certo. E depois a gente tem o 6, que também tem recorte nos 3 lados, menos onde vai estar o 2. Então o 2 vai estar aqui. Aqui vai entrar o 6, recorte dos 3 lados, menos aqui, que é uma dobra. Okay? Então fazendo isso, a gente tem o cubo pronto para ser aberto. Como se a gente estivesse desmontando esse cubo e transformando ele num objeto 2D. Para fazer isso, a gente seleciona tudo. Então aperta A para selecionar tudo. E lá também no menu UV, a gente vai na primeira opção, que é a opção Unwrap, que seria o equivalente a desdobrar, por assim dizer. E já na hora ele muda. Então percebam que aqui do lado, agora apareceu o nosso cubo aberto. A única coisa que acontece é que ele está de lado. Ele foi aberto, mas ele ficou aberto de lado em vez de ficar certinho. Então a gente vai ter que arrumar isso. Para arrumar, a gente pode editar de novo como se fosse um objeto. Então esse lado aqui da tela, a gente tem esses dois lados separados. Percebam que quando o mouse está em cima desse lado, a partezinha aqui de cima fica um pouco mais clara. E quando eu venho para cá, essa aqui fica mais clara. Então percebam que muda qual está mais claro que qual. E isso quer dizer que quando eu estou com o mouse aqui, o que eu uso de atalho, então se eu apertar 2 vezes A, por exemplo, eu vou tirar a seleção daqui. E se eu estou com o mouse em cima do outro lado, ele vai funcionar do outro lado. Tá? Então eu não preciso nem clicar, só de deixar o mouse em cima, eu já estou dizendo qual que é a área que está ativa. Então para fazer a edição, como a gente marcou onde era aberto esse objeto, onde que ele tinha que ser recortado, quando a gente fez o Unwrap, que é o desdobramento, ele já veio na proporção correta. Então a gente não precisa se preocupar com a proporção. A gente só precisa rotacionar e colocar no lugar. E para isso a gente vai trabalhar como se fosse um objeto mesmo. Então a gente pode usar as ferramentas que tem aqui do lado, ou a gente pode usar os atalhos. Tá? Para facilitar mais eu vou usar os atalhos, que eu acho que fica mais ágil. Então primeiro a gente tem que rotacionar. O atalho é o R. Aperta R, a gente pode segurar Ctrl para travar de 5 em 5 graus. E rotacionar 90 graus. Lá em cima aparece quanto que eu estou rodando. Tá? Então dá para segurar Ctrl, chegar até o 90 para não ter erro. Clica para confirmar. E aí é só puxar ele para o lugar. Para mexer, é a mesma coisa que no 3D. É a tecla G. G de Grab. Então a gente aperta G e pode mover para o lugar. Só que percebam que quando apertar G, a gente não tem garantia de que está movendo só para cima. Então a gente tem que travar no eixo vertical. Só que aqui a gente está falando de um espaço 2D. Então normalmente, para mexer para cima, a gente travaria no eixo Z, que é o que acontece no 3D. Mas aqui não é 3D, aqui é só 2D, porque aqui é a textura. Então aqui ele só vai ter na prática o eixo X, que é horizontal, assim, e o Y, que é o vertical. Tá, então para travar no eixo vertical, a gente aperta Y, e aí ele vai travar e não vai ter problema da gente mover para o lado. E a gente pode segurar o Shift também
para mover com um pouco mais de cuidado. E aí a questão de colocar no lugar certo. Então dá para dar um zoom, apertar o G, segurar Shift e levar mais ou menos para onde tem que ficar. Dá para checar se ficou bem certo nos outros. Ele não ficou exatamente nos mínimos pixels na divisão perfeita, mas isso é detalhe, bem detalhe. A gente não precisa se preocupar tanto assim. Okay? E aqui do lado, enquanto fazia essa movimentação, ele já atualizou para o lugar certo. Ok? A gente pode até sair do modo edição com Tab para visualizar o objeto sem as coisinhas em volta. E ficou bem certinho. Ele ficou rotacionado com relação a esse cubo, porque a gente fez ele em pé dessa vez, né? Então o cubo ficou, aquele lá ficou com o 1 aqui e o 5 para o lado. A gente fez o 5 para cima para seguir como estava na textura. Mas tirando isso, os objetos eles são equivalentes, são basicamente a mesma coisa. Beleza? O que a gente pode fazer agora, só para deixar com um pouco mais cara de um dado de verdade, é tirar um pouco desses cantos secos. Porque na verdade no mundo real nada tem uma aresta 100% reta, como é o caso disso. Então para isso a gente vai lá na aba modelagem. Tem que selecionar o objeto antes disso. Então vamos voltar lá no V-Editing. Vamos entrar no modo de edição com Tab. E aí sim a gente vai para a aba modelagem, para já ficar certinho. E para deixar mais suave esses cantos, a gente tem a opção de adicionar um bevel, né, que seria o Ctrl B, para fazer assim. E dá até para usar o scroll para colocar mais. Então essa é uma opção. Só que isso aqui vai zoar um pouquinho a nossa textura. Então, se eu vim aqui em Shading, a gente pode ver que ele vai ficar meio comido ali do lado. Não é muito legal isso. Então, o bevel, por mais que ele seja fácil de trabalhar, quando a gente precisar aplicar textura com ele, ele pode ser um pouco complicado. Ele pode dificultar um pouco o trabalho. Então, ele é muito bom para trabalhar sem as texturas ou com textura gerada pelo programa mesmo, mas com textura de imagem não é muito legal trabalhar com bevel por causa disso. Então vamos dar lá um Ctrl Z para desfazer isso, voltar para a modelagem. Então o que a gente vai fazer é usar o modificador, que a gente já tinha visto no tutorial anterior. Então a gente vai lá em adicionar modificador, subdivisão de superfície, que é o Subdivision Surface. Vamos levar ele para o nível 3, tá? Então aqui em Viewport, que ele está 1, dá para levar para o 3. E aí o que a gente tem que fazer é fazer ele voltar a ser um dado, porque agora ele é só uma esfera, né? Então a gente tem que fazer ele voltar a ser um dado. Para isso, a gente só precisa adicionar Edge Loops perto das bordas. Só que se a gente fizer isso agora e colocar na mão, a gente também vai ferrar o mapeamento que a gente já fez. Então tem um jeito de fazer sem estragar o mapeamento, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, a gente vai fazer isso lá na abinha de UV Editing mesmo. Então vamos ficar tudo lá por dentro. Então aqui a gente tem a nossa bolinha, ele está tipo uma almofada de dado agora. E vamos colocar mais geometria para ele ficar mais legal. Tá? Primeiro vamos sair do modo de edição com Tab. E vamos deixar ele mais suave. Então lá em Objeto, Shade Smooth. Que ele vai ficar uma bolinha mais brilhante, mais certinho. A gente pode voltar para o modo de edição, com Tab de volta. E a gente vai adicionar um Loop Cut aqui no meio da face. Então Ctrl R é o atalho. A gente espera aparecer essa linha amarela, tem que ser no meio vertical. Clica, botão direito para confirmar. O que a gente precisa agora é colocar mais 2 Loop Cuts próximos da borda. Então a gente poderia, por exemplo, colocar um aqui e adicionar um outro e puxar para lá. Só que isso vai dar bastante trabalho. Então tem um jeito de fazer isso mais fácil que faz dos dois lados de uma vez só. Então por isso que a gente colocou um no meio. Então primeiro a gente coloca um no meio, botão direito para confirmar. Em vez de colocar com Ctrl R, tendo esse Edge Loop selecionado, a gente aperta Ctrl Shift R. Então a gente adiciona o Shift. E não precisa clicar nada,
a gente só puxa para o lado e ele já vai trazer um para um lado e um para o outro. E vai ficar exatamente na mesma instância. Então assim fica um pouco mais fácil. A gente pode até segurar Ctrl para ele travar no grid. Então dá para dizer que a gente vai até a borda e vamos puxar 1, 2, 3 para dentro. Que aí a gente faz todos iguais. Tá, então a gente fez nessa direção. A gente faz a mesma coisa nessa. Então Ctrl R, coloca o botão direito para confirmar. Ctrl Shift R e puxa para a borda. Deixa 3 de distância. Clica para confirmar. Faltou na horizontal. Ctrl R, clica botão direito. Ctrl Shift R. Segura Ctrl, vai até a borda, volta 3 e clica para confirmar. Ok? Apertando o Tab para sair, a gente ficou com um dado agora sim bem mais bonitinho, bem mais com cara de dado de verdade. Em comparação com outro, ó, veja a diferença que faz só de deixar os cantos arredondados. Fica muito mais realista, muito mais certinho. A gente teve aqui um probleminha com o canto. Tá? Isso vem muito porque a gente não tem nenhum tipo de tolerância, nenhum tipo de sangria aqui em cima. Então, se fosse para ser uma textura de verdade, seria interessante que fosse um pouco maior do que o objeto de fato, para não ter esse problema de aparecer coisa em branco ali e ficar essa sobra. Tá? Mas isso é detalhe, é coisa que poderia ser arrumado na própria textura. A gente até pode tentar editar o mapeamento para fazer encaixar, mas o certo mesmo é arrumar na textura para não ter esse problema. Colocar uma sangria, uma tolerância ali, para evitar esse tipo de coisa. Ok? E esse é o nosso cubo. Nosso dado colorido. Beleza? Então essa é a primeira parte do tutorial, que a gente viu a base de como trabalhar com isso. E na segunda parte, a gente vai ver como que a gente consegue usar as texturas para trabalhar com materiais de natureza diferente. Então seria, por exemplo, se a gente quisesse deixar toda a superfície do dado brilhante, mas as bolinhas pretas deixar o material fosco, por exemplo, como se fosse um adesivo preto, ou uma tinta mais seca, ou uma parte mais lixada, uma coisa assim. Tá? Então a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso na parte 2.